A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. E nós hoje estamos aqui num programa gravado, como eu expliquei na semana passada. Hoje está tendo uma reforma no Estúdio A e então está muito barulho. Por isso que nós deixamos o programa gravado. Mas o nosso programa será sempre ao vivo, sempre quando der. Quando não der, a gente vai mandar um programa gravado, mas sempre inédito. Sim. E aqui comigo, nosso Renato Souza. Seja bem-vindo, Renato. Opa, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. E se a pessoa estiver ouvindo terça-feira, Renato? Aí a gente diz boa tarde. Ah, então tá bom. Então bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouvir fora desses horários, né? Qualquer horário, bom tudo. E a reprise é que hora, João? A reprise é todas as terças, das 16h30 às 17h25. Perfeito. Programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Como a gente está fazendo uma alternância, né, eu e Renato, então hoje a apresentação é do Renato. Então, Renato, a bola é sua. Isso aí, então, o programa A Consolação de Jesus, conforme o João falou, né? Sem dúvida nenhuma, estamos aqui sempre de forma inédita e ao vivo. Sábados de 9 da manhã às 9h55, né? Dando um bom dia super especial para todos aqui, conversando sobre o Novo Testamento à luz da doutrina espírita, que é a finalidade do programa, de trazer pra gente esse esclarecimento. Em breve, novidades, não é isso, João? Em breve, novidades. Essa semana agora deve ter novidades. Já deve ter novidade, né? Então, vamos ter novidades aí, vamos poder falar muito mais da parte doutrinária, vamos poder dar mais atenção a você que participa conosco, que está crescendo, graças a Deus por isso. Por falar nisso, não se esqueçam de dá o seu like. Quem não é inscrito lá no canal do YouTube, faça a sua inscrição, dá essa moral, dá essa força aí para a Rádio Rio de Janeiro. Impulsiona, compartilha a nossa live, compartilha a transmissão nos grupos de WhatsApp, pede a galera para curtir lá e a gente vai dar aqui o seu bom dia, trazer a sua mensagem, trazer o seu recadinho, sua pergunta, enfim, né, sua participação, que é super importante, que também pode acontecer no Facebook e lá no WhatsApp da rádio, não é? Hoje não vai poder acontecer, mas a gente vai falar, né? A Sheila já estará. Sim, a Sheila já vai estar lá. Semana que vem de volta e ela vai mandar pra gente, com certeza. Que é o 21 984867633. Esses canais para você participar aí com a Rádio Rio de Janeiro, 100% interativos, não é? É para você estar aí dialogando conosco aí o tempo todo, não é isso? Então, vamos, dito isso, né, João? Isto posto também, vamos à leitura do nosso trecho de estudo de hoje, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulos 16, versículos 1 a 4. Os fariseus e os saduceus vieram até ele, a fim de pô-lo à prova, e pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus lhe respondeu: ao entardecer, dizeis: vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não podeis. Uma geração má e adúltera exige um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas.
e deixando-os, foi-se embora. Muito bem, está aqui mais um trecho para a gente poder refletir acerca da doutrina espírita, acerca de sinais, acerca desse diálogo que precisamos ter, da sensibilidade que nós precisamos ter com tudo que acontece ao nosso redor. E aqui Jesus fala de tempo, né? Fala de tempo, fala das coisas de Deus, das coisas que nós precisamos estar olhando, né? Porque tudo isso mexe conosco de alguma forma. Né? Verdade. Se vai fazer sol, mexe, se vai chover, mexe, se vai ventar, mexe. E a gente se depara hoje em dia com tantas situações nesse sentido. Eu ainda me deparo com muitas situações nesse sentido porque as pessoas não procuram se esclarecer. Eu não suporto o calor, eu não suporto o frio. Poxa, mas já está ventando, e se esquece que tudo isso é necessário. Então paremos para pensar e imaginar uma coisa assim, por exemplo, não é? Por que chove? Você imagina se não chovesse, como ficaria a psicosfera? Não é? Como ficaria o ar que você respira? Em tudo há uma sabedoria muito grande, em tudo há a lei de Deus, há a vontade de Deus vibrando o tempo todo, não é? Então, a gente pode fazer uma comparação com o simples fato de você chorar. Quando você está com o peito apertado, quando você está com algo que está te sobrecarregando muito, que você deixa verter as lágrimas, quando você chora, aquilo talvez não resolva o problema, mas faz você enxergar melhor. E pelo seu peito estar apertado, você... as suas vistas ficam embaralhadas, você não enxerga direito à frente. E quando você chora, limpa, te dá um alívio, te dá um fôlego e você segue em frente. Então é a mesma coisa que acontece com o tempo, não é? E aí a gente encontra no Livro dos Espíritos Allan Kardec falando sobre lei de conservação, sobre uma série de situações, espíritos que estão envolvidos com os fenômenos da natureza, não é? Então Jesus pede aqui, observa o céu, está vermelho, observa, o céu está cinza, olha a posição do vento, olha tudo isso, porque tudo isso mexe de alguma forma com a nossa vida, quiçá profundamente com o nosso dia a dia, né, João? É verdade. E é interessante que os fariseus, né, querendo tentar Jesus, provocar Jesus, querendo fazer com que Jesus, de alguma forma, falasse contrário àquilo que Moisés tinha instituído, porque a lei era a lei mosaica, era a lei de Moisés, a lei que Moisés tinha trazido para o povo. Uma parte era divinamente inspirada, mas outra parte era pura e simplesmente uma legislação, era um conjunto de leis que regia, inclusive, relações sexuais entre os seus habitantes, regia como comer, o que comer, regia, inclusive, se a mulher estava nos dias da menstruação ou não, como é que poderia se dar, porque Moisés tinha que descer ao nível de ensinamento não só espiritual, moral, mas ensinamento físico daquelas pessoas, daquele povo. Era um povo muito desordeiro, muito sem higiene, enfim. Então, tinha que fazer essa adequação. Então, eles tentavam o tempo todo Jesus. E também alguns diziam assim, mas será que esse aí realmente é o Cristo? Será que ele é o Messias? Será que ele é um profeta? Enfim, a gente sabe muito bem hoje que Jesus é muito mais do que um profeta. É o Espírito puro, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso guia e modelo. Mas à época, você imagina uma pessoa aparece e começa a falar de coisas absolutamente maravilhosas, com um magnetismo absolutamente maravilhoso, mas as pessoas ficaram olhando, ele nasceu aqui, ele não era filho do carpinteiro, não Sim. Conhecemos a mãe dele, Maria, não conhecemos os irmãos dele, por isso Jesus fala, né?
ninguém é profeta em sua terra. Já demonstrava um preconceito, né? Exato, exatamente. E aí eles queriam um sinal. Eles queriam, né, que Jesus desse um sinal. Jesus, então, ele começa a mostrar, olha só, vocês, como o Renato estava falando, né, a questão do tempo, os sinais do tempo. A gente sabe, né, não precisa da previsão na televisão para a gente saber, olha, vai chover. Sim. Às vezes você vê assim, tem uma nuvem negra num determinado local. Aí você fala, aquela nuvem não vem para cá, porque a nuvem que é escura, que prenuncia a tempestade, ela vem numa determinada posição. Exato. A gente sabe, a gente começou a conhecer esses sinais dos tempos. E aí Jesus diz, os sinais que vocês conseguem perceber são esses, claríssimos. Agora, tem sinais que vocês não conseguem perceber ainda. E Jesus está falando dos sinais dos tempos do ciclo de provas e expiações no planeta Terra. Esses sinais são sinais característicos e que nós estamos tendo nos dias de hoje. Segundo alguns, não vou citar nomes, mas segundo alguns, desencarnados principalmente, dizem que começou a transição planetária a partir de abril de 1857. Quando vai terminar essa transição, a gente não sabe. Só Deus o sabe. E aí Jesus traz uma passagem de Jonas, que Jonas teria sido enviado à cidade de Nínive. E ele teria ido num barco. Esse barco, ele de alguma forma teve um acidente. E ele foi atirado ao mar. Quando ele foi atirado ao mar, narra o trecho que ele foi engolido por um peixe grande. E algumas pessoas falam, ele foi engolido por uma baleia. O texto não fala de baleia, fala de peixe grande. Só que nós interpretamos ali não um peixe em si, mas um barco grande. Por que não? Por que tinha que ser um peixe? Aí uma vez, o Acácio, que eu não conheci fisicamente, pessoalmente, nesta encarnação, foi quem fundou o Caminho do Senhor junto com o Gastão, ele conversando com um irmão que acreditava que a Bíblia era piamente, tudo aquilo que estava na Bíblia era verdade absoluta, não podia se questionar. A gente já tem um pensamento diverso disso, né? Sim. Mas, então o Acácio falando, não, meu irmão, não foi um peixe, foi um barco. Ele foi recolhido a um barco e foi parar na cidade de Nínive. E aí lá, os ninivenses, né, os ninivitas, eles ouviram a pregação de Jonas e se transformaram. É isso que Jesus quis dizer. Aí o irmão virou para o Acácio e falou assim, meu irmão, eu acredito verdadeiramente que foi um peixe grande que engoliu o Jonas. E se na Bíblia estivesse dito que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria também. Aí você não tem mais argumento, né? Vem Kardec e fala, fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nós não podemos imaginar que a nossa crença deve ser maior do que a ciência. Devem andar juntas ciência e filosofia, ciência e religião. Ciência, filosofia e religião. Aliás, as três facetas da doutrina espírita. Na verdade, nasce com ciência, da ciência surge a filosofia espírita, e aplicando a filosofia espírita em nossa vida, nós temos consequências religiosas, não é, Renato? Perfeito. Então nós temos aí essa passagem, está no livro de Jonas, no primeiro capítulo logo do livro de Jonas, ele sendo, tá lá no versículo 17, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Tá aí essa passagem, volto a dizer, alegórica ao nosso ver, tá? Alegórico, e que Jonas chegou a Nínive, aí a partir do capítulo 2, ele vai pregar para os ninivitas, e
os ninivitas, então, eles aceitam a pregação e se modificam. É esse o sinal que Jesus passa para os fariseus e quer passar para cada um de nós. E aí a gente fica refletindo, não é? Assim, se era difícil para eles entenderem naquela ocasião, não é? Para a gente hoje ainda precisamos refletir, precisamos ir em busca, né? Imagina para eles naquela ocasião, naquela época, não é? Entender os sinais que nos são enviados, não é? Sem dúvida. E ali ele aproveita mais uma oportunidade também para se fazer entender, mas entender como? Através da busca. A busca pela compreensão de tudo aquilo, de todos os fatos, conforme o João bem colocou, não é? Mas é super importante essa questão do tempo, de você observar, porque Deus está se comunicando com todos nós o tempo todo, não é? E os sinais nos são enviados, e a gente fica querendo milagres, querendo coisas maravilhosas e tudo mais. Não é desse jeito, não é assim que vai acontecer. E ele fala conosco o tempo todo através dos meios, das possibilidades que estão aí para todos nós, sem nenhuma, sem nenhum problema. É verdade, tá? Verdade. Vai? A gente fica muito preocupado, né? Como os fariseus ficavam preocupados em ter uma prova. Assim como Tomé. Tomé, a primeira vez que Jesus se apresenta na casa da sogra de Pedro, Tomé não está. E aí quando Tomé chega, eles contam, olha, o mestre esteve aqui, Jesus esteve aqui e tal. E o Tomé fala assim, eu não acreditarei a menos que eu toque no corpo de Jesus. Perfeito. Que eu veja as suas chagas, aí sim eu acreditarei. E aí a segunda vez que Jesus se apresenta aos discípulos na casa da sogra de Pedro, o Tomé está, e aí Jesus fala, com o seu perispírito materializado, Jesus fala, toque aqui, Tomé. E aí Tomé toca e acredita. Jesus então disse, você creu porque viu? Isso. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não viu e creu. Pelo raciocínio. Nós podemos conversar com desencarnados. Nós podemos abraçar desencarnados materializados, né? Que revestem o seu perispírito de uma substância tal, que a gente conhece como ectoplasma. Sim. E que faz com que o seu perispírito fique tangível. Existem materializações em vários locais. Se você quiser saber mais sobre isso, procure um livro chamado Fatos Espíritas, que William Crookes, um cientista inglês, ele fez pesquisa durante 2 anos com a médium Florence Cook, espírito que se dizia chamar Kate King. Durante 2 anos, ele prendeu a Florence Cook, uma médium de 16 anos, por aí. Prendia ela, amarrava ela, e aí o espírito se manifestava da Kate King, materializado. Ele pesava o espírito, inclusive. Pesava, Renato. Pesava, irmãos. O Heber está aqui, é verdade isso. É algo que foi... O William Crookes era um cientista que foi... o rei, se eu não me engano, era o rei Edward, que falou para ele, desmascare esse negócio de espiritismo. Porque o rei Edward era da igreja anglicana, não sei se vocês lembram, que lá atrás, rei Henrique, se eu não me engano, Henrique IV, Henrique VI, alguma coisa assim, ele queria se casar, mas não podia, segundo as leis da igreja católica à época, né? Porque ele já era casado, ele tinha se separado, mas ele queria casar com outra mulher. Então o rei Henrique, ele cria uma nova igreja, a igreja anglicana. A partir daí, o rei, inclusive hoje o rei Charles, ele é o líder, o chefe maior da igreja anglicana, não é o Papa, olha que coisa, né? E eles seguem então a igreja anglicana. Então, nessa época do rei Edward,
Se eu não me engano, foi o Rei Edward. Se eu estiver errado, mande sua mensagem aqui pelo 21, WhatsApp 21 984867633, para dizer: João, você falou besteira, não era o Rei Edward que mandou o William Crookes desmascarar o espiritismo, era tal. Mas, enfim, o rei da época falou pro William Crookes. Ele então ficou 2 anos e ao final ele diz assim: rei, infelizmente eu tenho que admitir que o espiritismo está com a razão. Não desmascarei, ainda provei que ele é vero, é verdade o negócio. Então são esses sinais que a gente quer, que são muito patentes, e tem pessoas que você conversa com ela e mostra: olha, Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Ele não iria criar os seres para sofrerem, para sentirem dor e para deixarem de existir num determinado momento, ou para serem eleitos, irem para o céu, ou para ficarem perdidos e sofrendo no inferno toda a eternidade. Que Deus seria esse? Malvado, Deus injusto? Aí não é o Deus que eu acredito, não é, Renato? Essa questão de sinais, né, é super importante. Eu procurei me ater no início da fala justamente a essas questões de tudo aquilo que está vivo ao seu lado, ao seu redor. Verdade. Não é? E que a gente não observa. Uhum. Eu chorei, melhorei, mas não se deu conta por que chorou, por que melhorou. Uhum. Qual o efeito daquilo na tua vida? Não é? E tantas outras coisas. O passe na casa espírita. Nossa, eu tomei um passe e melhorei. Ou então disse: olha, eu fui lá e melhorei, mas não atribui não estabelece uma relação. Sim. Não é? Olha, você foi lá, você, né, se movimentou, se colocou, você buscou, você pediu, não é isso? Você bateu, né? E aconteceram as coisas e não se dá conta. E a mesma coisa, porque existem espíritos por toda parte, existe vida por Deus, né? Jesus fala de vida, quem fala de morte somos nós. Não é? Então ele vem mostrar pra gente através de uma demonstração e falando naquele momento de natureza, não é? Que, olha, tudo que está ao seu redor vive, né? E essa vida que está ao seu redor, ela é perdão, ela é imperecível. Ela não perece. Verdade. Né? Até o seu próprio corpo físico, que é perecível, ele dá sinais. Em tudo nós estamos sujeitos aos sinais. Você quando carece de alimentação, o seu corpo dá um sinal. Não é? Quando você está com sede, ele dá um sinal. Tá? E é isso que você passa a observar. Então, naquele grande momento ali, ele vem falar pra gente, João, de algo super bacana, que é a questão da interatividade, da interação. Uhum. Ele, como médium, não é, de Deus, imagina ele ligado, essa antena ligada com tudo. Né? E vem falar para todos nós assim: olha, os sinais vêm, vocês não dão conta, vocês não prestam atenção numa nuvem branca, numa nuvem escura, conforme você colocou, não é? Vocês não dão conta disso. Por que choveu? Por que está calor? Né? Presta atenção, interage. É pensamento, né? É verdade. E agora, né, Renato, a gente vai fazer um intervalo, né? Porque está chegando aí o nosso intervalo. Nossa Vânia Barbosa vai falar a respeito do programa, vai dar o fade in, fade out, ou fade out e fade in, né? É o encerramento de uma parte e o início de outra. E nós voltamos com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus daqui a pouquinho. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com a segunda parte do programa de hoje, A Consolação de Jesus. Lembrando que o programa vai sempre ao ar de forma ao vivo, inédita, todo sábado. Hoje, excepcionalmente, está gravado por motivo de força maior. Está acontecendo uma obra aqui
no estúdio da rádio, então por causa do barulho, esse programa foi gravado, eu e o João estivemos aqui, né, semana passada, deixamos gravadinho para vocês aqui, mas semana que vem estaremos de volta, de forma ao vivo aqui, com certeza, tá bom? Vamos lá, vamos dando prosseguimento ao nosso tema de hoje, que a gente está conversando, discorrendo aqui a respeito de sinais, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículos 1 a 4. João, agora não esqueci o final do versículo, João. Então, João Nogueira aqui comigo, né, João? E aí, tudo bem? Vamos lá, vamos para a segunda parte? Maravilha, Renato, ótimo. Vamos sim, a gente está aí ansioso, porque na semana passada a Sheila, de lá do Recreio, não a nossa Sheilinha, que fica nos atendendo, nos suportando no telefone, mas a Sheila lá do Recreio falou assim, eu queria que a segunda parte tivesse mais doutrina, e a gente está ajeitando isso, viu, Sheila? Provavelmente na semana que vem já teremos uma boa novidade aí. Não sei se será boa para vocês, mas para mim, para o Renato, para o Henrique, para o Leopoldo e para a Fabiana será uma ótima mudança aqui no horário do programa A Consolação de Jesus. Mas isso é coisa para a gente discutir. Tem que aguardar o nosso presidente Vitorino aí finalizar, né? Vamos ver se a obra semana que vem já acabou. Sim. Senão a gente vai ter que adiar mais uma semana. Mas não tem problema. Tá tudo rigorosamente certo, como a gente sempre ouviu falar. E nesse caso dos sinais, né, Renato? Esse caso dos sinais é muito interessante. A gente falava na primeira parte que a gente vive querendo sinais. Sim. Vive querendo sinais. A gente tem os sinais da vida. Renato lembrou muito bem dessa questão dos sinais da vida são importantes. E nós temos vários sinais. A gente olha para o nosso corpo físico e a gente fala assim, nossa, eu estou tendo dor de cabeça recorrente. Sim. Isso é um sinal. Sim. Sinal de alguma coisa. Algo não está legal. Então você vai no médico, vai investigar o que é que está acontecendo. O médico vai investigar o que é que está acontecendo. Para poder ir na sede do problema e resolver. No nosso caso, os nossos sinais são sinais morais. E os sinais morais têm que ser interpretados, têm que ser analisados, tem que se entender quais são esses sinais. Se eu, por exemplo, estou dirigindo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, eu estou dirigindo e alguém faz uma barbeiragem comigo, a minha tendência normalmente é de xingar o cara, né? De falar alguma coisa, de mirar contra o cara, etc e tal. Mas aí a gente vem e ouve Jesus falando o seguinte, não resistais ao maligno. Está lá no nosso Mateus, capítulo 5, 6, 7, que é o Sermão do Monte. Ali no meio Jesus fala, não resistais ao maligno. Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Sim. Se alguém te chamar para andar uma légua, vai com ele 2. Se alguém te roubar a capa, dá também a túnica, e por aí vai. Não resistais ao maligno. Ou seja, o que acontece? Se alguém faz uma barbeiragem comigo no trânsito, ao invés de eu xingar, ou aquela clássica, né? A pessoa tá lento na faixa da esquerda. Aí é proibido cortar pela direita. O motorista sabe disso, ele tem que saber disso. Mas você tá com pressa e o cara tá lento. Aí você vai, corta pela direita, já comete um erro. Quando tá passando pelo motorista, você dá aquela olhadinha pro motorista do outro carro, no sentido da recriminação. Exato. Eu fiz muito isso. E o que acontece? Aquilo começou a me machucar, Renato. Me machucar, meus irmãos. Porque a gente prega uma coisa e faz outra. E aí eu comecei a ouvir essa fala de Jesus, esse ensinamento de Jesus, para que eu fizesse mais. Alguém fez algo de errado comigo, que eu faça mais por essa pessoa. Ah, mas assim ela não aprende o certo. Não é você que vai ensinar. Não sou eu que vou ensinar. A vida vai ensinar para essa pessoa. Então, vamos ouvir Jesus e vamos ver os sinais. Eu vi esses sinais dentro de mim. Tem muitos outros que eu ainda não vejo.
mas eu preciso enxergar os sinais dentro de mim, das nossas mudanças, das minhas mudanças. Isso é importantíssimo, não é, Renato? Importantíssimo. Perfeito. Eu estava aqui viajando. Imagino. Viajando aqui numa série de situações. Você começou falando da questão da saúde física, não é? Sim, a dor é sempre o sinal de que algo está errado, né? Porque dor não é bom. Quem gosta de sentir dor? Ninguém. Então, eu tô com essa dorzinha e vou... A não ser que seja algo autoimune, que você tenha que conviver, mas aí você tem todo um diagnóstico em cima daquilo. Exato, você foi procurar, né? Os sinais foram um alerta para você procurar e falar assim, não, eu tenho que consertar isso aqui. Exato, e se colocar diante daquela dificuldade, né? Olha, eu tenho que caminhar desse jeito, Sim. Para que os efeitos, ou que a dor seja menor, não é? Aí é de cada um, né? É necessidade do espírito. Mas, sem dúvida nenhuma, qualquer coisa que apareça nesse sentido de desequilíbrio é porque algo está errado e precisa ser investigado, tá? E sinais, nós somos cercados de sinais o tempo todo, não é? O teu ímpeto, a tua ainda vontade de querer rebater sempre o outro, não é? Não, eu não vou ficar para trás nessa, de forma nenhuma. Vai fazer isso comigo aqui no trânsito e vai ficar por isso mesmo? Não, eu vou fechar ele lá na frente também. Né? Eu vou buzinar bem alto, vou, né, segurar na buzina durante um tempo muito grande, que é para perturbar o outro. Isso tudo é intemperância, isso tudo é, né, exasperação. É falta de controle nosso das nossas emoções. Isso faz mal. Então todos esses sinais nos são dados. Eu, por exemplo, eu não posso, eu já sei que eu não posso me exaltar em determinadas coisas. Se eu estou diante de uma situação, porque existe a questão de você estar discutindo, não é, um assunto, e existe a questão de você se exacerbar na discussão. Se eu passar daquele limite, já me sinto mal, já sinto mal-estar, né? E tudo mais. Então já é um sinal de que, se você continuar, você vai passar mal. E você deu um sinal aqui, quando eu estava falando, né? Deu um sinal de que, caramba, você mergulhou, você fez essa viagem, você mergulhou nessas questões que a gente não se apercebe, Renato. Não. Tem coisas que a gente já sabe. Eu sou impulsivo, eu sou ansioso, Exato. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas tem algumas coisas que você não se apercebe. Não. E aí eu senti que você fez essa viagem introspectiva, analisando uma série de fatos aí da tua vida, e que você fala, caramba, isso é mesmo. É um sinal. É um sinal. E que a gente tem que trabalhar isso. Tudo, né? Nós somos... Foi aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Nós estamos mergulhados nessas situações. Sinais, não é? Depois a gente chega lá no mundo espiritual e diz assim, poxa, ninguém me ajudou. Não é verdade que ninguém te ajudou, não. Se você recebeu sinais de tudo que precisava receber um freio, de tudo que carecia de mais atenção, de tudo que carecia de mais cuidado da sua parte. E teve os meios de fazer isso, né? Teve os meios de buscar esse equilíbrio, de buscar essa forma melhor de caminhar, tá? Para todo mundo é assim. Para todo mundo é assim. Não é só para mim, não é só para o João. E a gente precisa estar atento a essas situações. Falta de paciência, né? A impaciência, meu Deus, é um sinal muito grande. Tem sempre um assunto para levar você para esse lado. E a gente acaba caindo. Eu sempre caio na impaciência. Sempre caio na impaciência. E os sinais são incessantes. Ele vai estar sempre mostrando para você. Não vai parar, vai mostrar uma vez, depois não vai mostrar mais não. Eles vão estar sempre mostrando para você. Com certeza. Sinais, e a gente agora volta assim para uma coisa muito mais, né, ampla. Você imagina que sinal grande nos foi dado no momento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Foi um sinal e tanto. Que a gente não percebe. Que a gente não percebe. Né? Foi um sinal e tanto que nos foi dado ali. Olha só do que ele vem falando, né? De vida. Ele vem falando, olha aqui, presta atenção, eles estão aqui. Eu estou me comunicando com eles e vocês, por estarem mergulhados nesse ambiente, nesse mesmo fluido e
também possuidores de mediunidade, estão podendo vê-los e ouvi-los. Verdade. São sinais, né? E temos sinais aqui da semana passada dos nossos ouvintes. Vamos trazer, internautas. sim, que é super importante. Não é? A Maria da Glória Stamily, pelo Facebook, mandou aqui: bom dia, parabéns pelo programa, obrigado. E a Cirlei Santos complementou dizendo: graças a Deus, alguma coisa. Com certeza, em tudo dá graças. Dá graças, disse Paulo, né? Tudo dá graças. Temos que dar graças porque a nossa vida é maravilhosa. A gente é que não sabe, muitas vezes a gente não percebe o quão maravilhosa é a nossa vida. Como nós estamos falando, são sinais que ficam às vezes fechados, ficam obscuros para a gente, porque a gente está tão apegado às coisas imediatas, a gente não se apercebe que alguns sinais nos mostram para a gente não adiantar, não avance nesse projeto aí, não. Esse projeto não vai dar certo. Exato. Não avança, não. Deixa quietinho. Faz as coisas devagar. Não é para agora isso. Você vai amadurecer mais para que você possa realizar isso no momento certo. No momento certo. Perfeito, João. Quantas e quantas vezes a gente fica angustiado. Poxa, eu queria fazer mais, ou eu queria fazer diferente, mas não consegui. E aí a gente fica chateado. Sim. Aí vem a angústia, a depressão, a doença. Né? Eu estou lendo um livro agora do nosso Hermínio Miranda, chama Os Cátaros e a Heresia Católica. É a história de um povo que viveu ali no século XI, XII, XIII. 13 foi dizimada pela Inquisição à época, esse povo, no sul da França. Os cátaros, cátaro vem de puros. Eles viviam, segundo o relato, segundo o Hermínio Miranda, segundo vários historiadores, Anne Bon, etc. e tal, que eles viviam de acordo com os preceitos do Cristo, e de acordo com aqueles cristãos do iniciozinho lá, aqueles que iam para as catacumbas, que iam falar. Se você ler o livro de Hermas era um discípulo de Paulo de Tarso. Ele tem um livro chamado O Pastor. E ali no livro de Hermas, quem me chamou a atenção foi Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo. O Hermas fala o seguinte: nós ficávamos todos em silêncio num determinado local, fazíamos uma oração e evocávamos os espíritos, os mortos, né, como eles falavam. E eles alguns vinham calmos, tranquilos, com uma fala boa. Esses a gente sabia que procediam de Deus. Outros vinham atabalhoados, barulhentos e ríspidos conosco. Sabíamos que esses não procediam de Deus. Ali Hermas está falando de reuniões que aconteciam logo após o desencarne de Jesus. Sim. Logo que Jesus desencarnou, eles se reuniam, eram os homens do caminho, e aí ficavam fazendo isso, que era exatamente o cristianismo do Cristo. Depois vieram os homens, tomaram para si o cristianismo do Cristo e transformaram o cristianismo do Cristo no cristianismo dos homens. E esse povo foi dizimado porque pensava diferente. Eu estou me referindo aos cátaros. Pensavam diferente daqueles que eram os dominadores da religião à época. Então a gente precisa ficar ligado também nesses sinais de que, olha, será que essa palavra é a palavra realmente que Jesus quer? Esse ensinamento é o ensinamento que Jesus quer que eu ouça? O que é que eu estou procurando? Porque eu vou encontrar aquilo que eu procuro. Quem procura, acha. Quem bate, a porta se abre. Por isso Jesus diz: buscai e achareis. Mas o que é que eu busco? Os sinais dentro de mim são claros, né, Renato? Perfeito, João, perfeito. É super interessante, que precisa estar atento, não é? Porque os sinais, eles vêm de toda parte. E aí quando ele diz lá, cautelai-vos, não é?
dos falsos profetas, acautelai-vos de tudo aquilo que não provém de Deus, não é? E etc. É super importante, porque você vai receber os sinais de tudo. É viver do mundo, no mundo sem ser do mundo, não é? E aqui nós vamos estar sujeitos a tudo. Vamos estar sujeitos a todos os sinais, não é verdade? Existe a questão da imprudência, e a imprudência é algo que nós precisamos ter grande consideração. Menosprezo também, não é? Tem algo que os guias espirituais nos alertam sempre: não façais pouco caso das trevas. Cuidado, porque elas te envolvem, não é? Em falsos sinais, em sinais que você toma como certos, toma como corretos, e quando você vai ver, você está lá totalmente mergulhado numa situação difícil. Por isso que é sempre importante parar, pensar e ponderar muito a respeito das situações. E a gente tem que perguntar, em meus passos, o que faria Jesus? Como é que ele agiria nessa situação que eu estou vivendo? Sim, perfeito. Não é? Isso é importante, porque ou nós assumimos de vez que nós somos cristãos, ou nós rejeitamos de vez o cristianismo dentro de nós. Sim. Como eu entendo, Renato entende, e eu tenho certeza que a grande maioria dos que estão nos acompanhando entendem que Jesus é o nosso guia e modelo, Jesus é aquele que nós temos que imitar, Jesus é aquele que nós temos que seguir. Aí, meu irmão, não tem jeito. Se eu me digo cristão, se eu me intitulo espírita, eu tenho que fazer aquilo que Jesus me diz para fazer. Sim. Não é? Sim, quando ele diz lá, Pedro, né? Tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificará a minha igreja. Ele quer falar da igreja dele e dos ensinamentos dele. Seja onde for, mas os ensinamentos corretos, os sinais corretos que ele trouxe para todos nós. Vamos ter aí, né, um showzaço aí. Amanhã, Renato. Amanhã, né? Isso. Com certeza, Marcelo Daimon, João vai trazer pra gente ali, tá lá na telinha, 30 de julho, né, isso, 18 horas, lá no Teatro Municipal de São Gonçalo, não é isso, João? Turnê 2023, segue o sol, paz e alegria para o seu coração, diz o Marcelo Daimon. Amanhã, 30 de julho, às 18 horas, no Teatro Municipal de São Gonçalo. Atenção, ingressos limitados. Participações do Tiago Brito, nosso Tiago Brito, que é conselheiro da rádio, também apresenta um programa aqui na rádio, Alexandre Sancor, André Valente, entre outros. Então, o Teatro Municipal de São Gonçalo fica na rua Doutor Feliciano Sodré, 100, centro de São Gonçalo. Garanta já seu ingresso através do WhatsApp 21 96891 6541. 96891-6541. Você manda um WhatsApp para saber como é que faz para você adquirir o seu ingresso. Vamos lá, eu estou tentando arrumar um jeito na minha agenda para ir ao show. Não sei se eu vou conseguir, mas amanhã a gente vê. Se eu estiver lá amanhã, é sinal que eu fui, né, Renato? Sim, é assim que se fala? Sim, é assim. É um sinal, né? Sinal. Esse já é um sinal. Com certeza, sem dúvida. Estamos chegando ao final, né, João? Estamos chegando ao final. Mais algum recadinho aí que ficou? Algum sinal da semana passada? O YouTube é interessante, que o YouTube, ele só libera os recados depois de um tempo. E como nós gravamos esse programa na semana passada, infelizmente, esse tempo não deu para ver os recadinhos do YouTube. Não tem problema, trazemos semana que vem e vocês mandam novos recados que a gente vai ler com todo carinho, com toda atenção. Bem, Renato, é isso mesmo, nós estamos chegando ao final aqui do programa Consolação de Jesus, lembrando que estamos todos os sábados, por enquanto a partir das 9 da manhã. Sim. Vamos ter, como disse, novidades. Olha um sinal aí, ó. Um sinal. E depois a gente fala sobre esse sinal. Sim. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para fazermos a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, em teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus, de Maria de Nazaré, de nossos anjos guardiães,
guias, mentores, protetores, espíritos familiares e amigos, é com coração agradecido que reportamos a Ti este pedido, esta oração, este louvor, com as graças sempre de nosso Pai, de nosso Criador. Muito obrigado, Jesus, pela força que nos tem dado, pelo amparo, pelo auxílio, pelo norte que nos tem dado, nos tem mostrado, pelos sinais que nos tem oferecido dia a dia em nossa caminhada. Te pedimos, Jesus, olhai por todos aqueles que andam necessitados, sejam encarnados ou desencarnados. Olhai por nossas famílias, por nossos amigos. Olhai por todos, Mestre, que a Tua luz sempre possa amparar a todos, principalmente os necessitados, conforme Tu mesmo o dissestes, que vieste para aqueles que precisam, sempre. Jesus, continue conosco, mas acima de tudo, que todos nós possamos continuar sempre contigo. Que assim seja, graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreendeu Teu Evangelho herdará a Tua paz aqui no Teu planeta.